Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar então. Obrigado, Pai querido, pelo Teu Santo Espírito estar conosco neste momento. Que Ele venha nos iluminar neste momento, Pai, para entendermos a Tua palavra. E obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, mais um despertar, Senhor. Fica conosco nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Logo a seguir, aqui nós vamos ler Marcos capítulo 6, versículo 45 até o final do capítulo. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Isso aqui foi logo após o milagre, né, da multiplicação dos pães, né? Então Jesus ali ele meio que estava com pressa, né? E logo mandou os discípulos entrarem no barco, né? E para que ele saísse logo dali. Depois a gente vai entender o porquê. Versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Costume de Jesus, né? Sempre buscar um lugar solitário para orar. Versículo 47 em diante. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Comentando um pouquinho aqui sobre essa parte aqui, né? Então, Jesus foi orar. O que Jesus conversou com o Pai naquele dia, né? Naquele momento que ele estava orando, né? Isso já era tarde, né? Aí já ia anoitecer, né? Então, e quando ele percebe, né? Ele vê seus discípulos no mar em dificuldades, né? Porque o vento estava ali soprando, né? A quarta vigília da noite porque a noite no caso era dividida em horas, né? E vigília, né? A partir de 6 horas, a partir do pôr do sol, né? Vamos supor aqui 6 horas, né? Começava a vigília, né? Então havia ali duas divisões, né? Da noite, né? Para os judeus era do pôr do sol, deixa eu ver aqui direitinho para não me perder. Do pôr do sol até 10 horas da noite era a primeira vigília. Das 10 horas da noite até 2 horas era a segunda vigília. E das 2 horas até o nascer do sol era a terceira vigília. Então, para os judeus era só 3 vigílias. Mas como o público ali era... O público do Evangelho de Marcos era romano, né? Então, ele falou ali a divisão conforme os romanos, né? E para os romanos eram 4 vigílias. A primeira era de seis às 9. A segunda era das 9 da noite até meia-noite. A terceira era de meia-noite até 3 horas da manhã, da madrugada, né? E a quarta, das 3 da madrugada até as 6 horas, né? Então era mais ou menos esse horário aí, né? Das 3 às 6 da manhã. Os horários não eram muito precisos, né? Porque naquele tempo não tinha o relógio, né? Como hoje, né? Acredito que eles olhavam ali o tempo, né? A gente conseguiu imaginar, conseguiu prever, ver ali pela claridade, enfim. Então eles lutaram, então aí dá para ver que eles lutaram muito contra aquela tempestade, né? Porque Jesus, quando fala que assim, que ao cair a tarde, Jesus estava orando. Então quando anoiteceu, Jesus já estava orando, né? E Jesus já tinha mandado eles ir para o barco, né? Então
já era mais de 3 horas da madrugada, né? E eles ainda não tinham atravessado porque a travessia não era tão grande assim, né? Mas era a tempestade, né? Que cada vez que eles iam para um lado, o vento, o Apo tá falando que o vento era contrário, né? Então, quando o vento é contrário, né? Então é difícil, né? A gente conseguir avançar. E lá estavam ele, né? Lá estavam ele naquela dificuldade, né? E Jesus veio, né? Para solucionar o problema, né? Para entrar no barco com eles ali e, enfim, apaziguar a situação. Mas eles pensaram que era um fantasma, porque Jesus veio andando sobre o mar, né? Sobre as águas, né? E eles ficaram desesperados, né? Então, Jesus queria acalmá-los, né? E aí eles acabaram se desesperando ainda mais. Então, o que a gente pode aprender com isso? Às vezes Deus entra com provisão na nossa vida e traz uma solução para a nossa vida e às vezes a gente não consegue reconhecer que é Ele agindo, né? Que Ele está agindo para o nosso bem, né? Quantas vezes, né? Às vezes Deus age, às vezes a gente perde algo, às vezes algo acontece e a gente não consegue entender que é o agir de Deus, que é Deus intervindo, que é Deus querendo nos tirar de uma tempestade. Né? Então é algo para nós aprendermos aí. Foi o que eu consegui entender dessa leitura de hoje, né? E agora continuando aqui. Ah tá, aqui é a questão aqui do coração endurecido, né? Fico pensando, né? Aqueles homens, né, que já estavam um bom tempo com Jesus, vendo milagres, ouvindo os ensinamentos, já tinham o dom já de curar, de ressuscitar, fazer tantas coisas ali em nome de Jesus, né? E ainda estavam com o coração endurecido. Imagina nós, né? Imagina nós, né? Então, o que quer dizer esse coração endurecido? Eu acredito assim que é endurecido para aprender, né? Endurecido para aprender as coisas de Deus, para entender as coisas de Deus, né? Não é endurecido no sentido de ter o coração mau, coração claro, nosso coração é mau de natureza, né? Mas eu acredito que é mais no sentido aqui, o endurecimento, no sentido de não conseguir entender certas coisas espirituais, né? Então, podemos pedir sempre a Deus, né? Para abrir nosso coração, iluminar nossa mente para nós entendermos, porque o nosso coração, ele é endurecido. Lembra da história do da semente, né? Então, ali a semente na beira do caminho, né? O beira do caminho era um terreno pisado ali, né? Terreno duro, né? Ou seja, a gente não consegue entender as coisas espirituais. Por quê? Porque nossa mente está mais focada nas coisas materiais, né? Então nosso coração é endurecido por causa disso, né? É necessário que Deus age na nossa vida e nos mostre, né? As coisas que a gente não consegue enxergar, abra nossa mente, nosso entendimento, né? Acredito que é esse que é o significado desse coração endurecido, né? Vamos ler agora o restante do capítulo, versículo 53 em diante. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Então, as pessoas corriam, né, a Jesus, né, desesperadas em busca de cura, em busca de alívio para alguma situação. Então, é maravilhoso saber, né, que Jesus está, o reino de Deus, né, estava ganhando, né, espaço entre as pessoas, né. Mas o mais importante, né, era o espiritual. Jesus veio para a salvação, para evangelizar, né. E aqui, ó, o que eu acho interessante, né, a parte aqui de tocar a orla da sua veste, né. Qual foi a primeira pessoa que teve essa ideia, né? A gente já leu aqui no livro de Marcos, né? Foi aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Uma ideia que deu certo, né? Uma ideia que ela foi muito arriscada, né? Por toda a situação que envolvia ali, passar pelo meio da multidão, a doença que ela tinha, que ela não podia nem chegar perto das pessoas, né? E ela foi por meio da multidão tocando um e o outro, passando por um, por outro, né? E até tocar na orla da sua veste, né?
e deu certo, ela foi curada, né? Então, aquele testemunho serviu para encorajar muitas pessoas, né? Que agora eles vêm, né? E pedem para tocar também. Assim como aquela mulher tocou, elas querem também tocar a orla na veste de Jesus, né? E quantos a tocavam saiu curados. Então veja como valeu muito a pena, né? A coragem daquela mulher. E assim também somos nós, né? Termos atos ousados, né? Às vezes Deus, né? Uma luzinha acende dentro da nossa mente, né? E a gente faz algumas coisas inesperadas, algumas coisas ousadas e que dão certo, né? Porque quando Deus está à frente, né? Quando a ideia vem de Deus, vai dar certo, né? Então que nós possamos ter coragem e pedir a Deus, né? Como aqui na casa dos discípulos, né? Pedir a Deus para nos para iluminar nossa mente, né? Para que nós não tenhamos o coração endurecido, né? A ponto de não reconhecer o nosso mestre, né? Quando ele estiver agindo em nosso favor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por mais esse aprendizado de hoje. Que o Senhor nos ajude a entender mais ainda, Pai, a Tua palavra a cada dia. Abrindo nosso coração, não deixando que nós tenhamos o coração endurecido. E que tenhamos coragem, Pai, a ponto de trazer, Senhor, ânimo, que o nosso testemunho venha trazer ânimo para outras pessoas que precisam, Senhor, de uma coragem também para que tenha a sua vida transformada. Obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos um bom dia, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.